Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje vai tratar da educação. A educação na pauta diária de nossos veículos de comunicação. Como convidados, temos o senador Cristóvão Buarque e os jornalistas Muniz Sodré e Antônio Góes. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Isso é raro, raríssimo. O jornalista Luiz Carlos Bordoni, que compareceu à CPMI do Cachoeira para confirmar que prestava assessoria ao governador goiano Marconi Perillo, reconheceu no site do Observatório da Imprensa que o jornalista não pode acumular funções, ou busca fatos ou distribui factóides. E vai mais longe, sendo profissões diferentes, não poderiam abrigar-se no mesmo sindicato. Este assunto não pode ser engavetado. Merece um debate urgente. Prova de que a crise da mídia é coisa séria é a sua crescente utilização como cenário e enredo para livros, filmes e televisão. A HBO começou há 3 semanas, domingo à noite, um novo seriado chamado Newsroom, Redação, que leva a assinatura de Aaron Sorkin e poderá estender-se por alguns anos. Breve estará nas livrarias Exclusiva, uma ficção da jornalista Annalena McCarthy, ela própria mulher do respeitado autor Ian McEwan. Enquanto isso, a trilogia Milênio, de Stieg Larsson, torna-se uma campeã de vendas e Os Imperfeccionistas, de Tom Rachman, continua muito falado. Quando a mídia é assunto, não é bom sinal para a mídia. A conquista da Taça Libertadores da América pelo Corinthians colocou os chargistas em polvorosa. Afinal, eram muitos anos atrás desse título e muitas gozações por parte dos rivais. Teve até quem sugerisse que o presidente Lula, que também é corintiano, elevasse o status do seu clube de coração. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa conta hoje como as desavenças entre o imperador Pedro II e o grande escritor José de Alencar foram parar nos jornais. Uma polêmica movimentou o mundo cultural brasileiro em meados do século XIX. Teve início em 1856 e pôs em lados opostos o imperador Dom Pedro II e o escritor José de Alencar. Eram ambos jovens, 34 e 30 anos, respectivamente, e queriam associar a imagem do Brasil à representação romântica dos nossos índios. No entanto, o eleito pelo monarca para produzir a obra que sintetizaria esse projeto fora Gonçalves Magalhães, cujo poema A Confederação dos Tamoios foi recebido como fundador daquele movimento. José de Alencar, então redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, publicaria ali crítica questionando a qualidade literária da obra. Foi assim que teve início a polêmica em que Manuel de Araújo Porto Alegre e Dom Pedro II, ambos assinando seus artigos como o amigo do poeta, responderiam também pela imprensa às críticas de Alencar. Nas 8 cartas que publicou, Alencar diria, entre outras coisas, que o senhor Magalhães não só não conseguiu pintar a nossa terra, como não soube aproveitar todas as belezas que lhe ofereciam os costumes e tradições indígenas. Em resposta, Porto Alegre diria que a crítica estética era inoportuna, porque o poema não era apenas um deleite métrico, um romance em versos, mas sim um fato moral. O artigo escrito pelo imperador chamava a atenção para o ineditismo da temática do poema, o qual deveria ser lido com a reverência dos que murmuram o Padre Nosso da nacionalidade. Entre Alencar e o imperador haveria sempre uma antipatia recíproca. A atuação política do autor de O Guarani o levaria ao Ministério da Justiça
Candidato ao Senado, Alencar foi o mais votado. Mas pela Constituição, seu nome tinha que ser aprovado pelo imperador, que o vetou. Sentindo-se injustiçado, só restaria ao escritor resmungar contra as veleidades literárias do monarca. Não seria muito mais feliz esse povo se seu defensor perpétuo estivesse agora cogitando na difícil solução da situação financeira e perscrutando os males que nos afligem? Um dos participantes do nosso primeiro programa, em maio de 98, já se foram quase 15 anos, foi um leitor de Juiz de Fora, estudante de física, Marcelo França, que havia escrito uma carta no falecido Jornal do Brasil criticando a cobertura da imprensa sobre o desabamento do edifício Palace 2, na Barra da Tijuca. A palavra interatividade ainda não fora inventada, nem o conceito de redes sociais. O programa queria apenas socializar o debate sobre o desempenho da imprensa. A edição de hoje recorre novamente a um cidadão telespectador que, no dia 29 de junho, escreveu à ouvidoria da TV Brasil uma carta criticando a omissão da mídia diante da greve nas universidades federais e tratada como um não movimento. Gilberto Iquiara, técnico administrativo da Universidade Federal do Tocantins, critica a mídia pela cobertura monocórdica. Todos repetem que greve prejudica os alunos, levando a sociedade a acreditar que alunos não querem estudar e os trabalhadores não querem trabalhar. Nossa imprensa opta pelo simplismo porque não tem profissionais treinados para encarar complexidades. Quantos jornais têm seções especializadas em educação? Porque a mídia dá tanta atenção às dietas e à celulite e quase nenhum espaço à formação de médicos. A cobertura de educação nunca é tratada como emergencial, porque são poucos os jornalistas especializados e porque nas redações impera o dogma que educação não vende jornal, não dá ibope. Não vende porque os pais de alunos não se interessam pelo futuro dos filhos ou porque os próprios veículos jornalísticos estão desinteressados no seu próprio futuro. Este observatório da imprensa, criado justamente para caminhar na direção oposta aos ibopes, para nós, educação é uma questão prioritária. Queremos um país com mais Gilbertos e Chiara, gente para quem as manchetes, mesmo quando denunciadoras, atendem ao bem comum. A crise no ensino superior é preocupante. Há 55 dias, professores de quase todas as universidades federais estão em greve. A paralisação atinge alunos de 49 instituições, mas a cobertura da mídia tem sido tímida. A educação tem evoluído nas últimas décadas, mas os índices brasileiros ainda são alarmantes. A taxa de analfabetismo entre as pessoas com 15 anos ou mais é de cerca de 10%. Apenas um quarto dos brasileiros completou o ensino médio e somente 8% terminaram o ensino superior. O déficit no aprendizado de português e matemática é estarrecedor. Nenhuma das turmas avaliadas pelo governo tem sequer 35% dos alunos com aprendizado compatível com a série em que estão. No terceiro ano do ensino médio, o percentual em matemática é de apenas 10%. O Plano Nacional de Educação, aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, prevê que em 10 anos, 10% do produto interno bruto deverá ser aplicado em educação. O patamar atual é de 5%. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o projeto põe em risco as contas públicas. Embora haja um consenso sobre a necessidade de priorizar a educação e aumentar os investimentos, articulistas apontaram para a necessidade de gerir os recursos de forma mais eficiente.
para utilizar esse investimento, os professores, a escola como um todo, ela deveria ser consultada para que possa efetivamente gerir esse financiamento, esse dinheiro, para que chegue na ponta, que chegue naquelas escolas dos locais mais recônditos e longínquos do país. Para especialistas em educação, a imprensa deveria pressionar o governo a formular políticas públicas efetivas e abrir mais espaço para a educação. É muito importante que a imprensa coloque no alto das suas prioridades a compreensão de que políticas públicas de educação, e eu diria que também as de saúde, são políticas de Estado, não são apenas políticas de governo. A mídia poderia estar atuando no sentido de tornar essa importância da educação visível aos olhos da sociedade. E não só levar as notícias ruins da área, né? Mostrando o quão ela é importante, mostrando a sua relevância para o crescimento e a formação do cidadão. Como estar bem informados se os órgãos de comunicação não expressam as várias opiniões em jogo, né? No caso da educação, isso me parece muito grave, porque órgãos da grande imprensa no Brasil atualmente têm se limitado a dar a opinião de órgãos de governo e não dar a opinião de, por exemplo, milhares de professores. No Reino Unido, a pauta educação está sempre em alta, principalmente por causa da grande demanda do público, como nos conta de Londres o correspondente Cílio Bocaneira. Educação é assunto com ampla presença na mídia britânica, porque é um assunto que gera discussão regular no país, mesmo fora da mídia. O cidadão comum aqui no Reino Unido pode não saber o nome até de vários ministros, mas é alta a probabilidade de que ele conheça Michael Gove, o atual encarregado do setor no gabinete. Ele, por ironia, foi jornalista do Diário do Times de Londres, parte da rede Murdoch. Esse mesmo Times publica um caderno periódico com repercussão internacional, avaliando universidades do mundo todo. Outros jornais também avaliam universidades e escolas secundárias no país, criam tabelas de desempenho que as famílias acompanham na escolha da educação dos filhos. E o noticiário, de uma forma geral, revela preocupação permanente com melhoria nas escolas, novos testes de avaliação dos alunos, além de temas correlatos que vão dos custos nas escolas privadas até a anuidade nas universidades públicas. Assim como o jornal conservador Times trata do assunto, o de centro-esquerda Guardian tem um suplemento periódico de várias páginas sobre educação. É uma editoria grande neste jornal, como é em outros. Há repórteres e colunistas especializados em educação. O tal ministro Gove é um convidado frequente no rádio, na televisão, além de aparecer muito nos jornais, para se explicar, se justificar, levar pedrada do público, no estilo do confronto que a mídia aqui adota com políticos, de forma educada, mas cobrando dos governantes em nome do público. Ocorreu isso até essa semana com uma ministra assistente, atrapalhada em esclarecer o que o repórter cobrava, a repórter da BBC cobrava dela, até que ele finalmente perguntou: não lhe ocorreu que a senhora pode ser incompetente para o cargo que ocupa? Esse tipo de confronto é comum aqui. Educação mobiliza a mídia porque mobiliza o público, convencido de que para garantir o aprendizado de seus filhos é preciso cobrar resultado das escolas, dos professores, das autoridades de educação, do governo, dos políticos. Afinal, é a formação dos filhos que está em jogo. Estão conosco nesta edição, em Brasília, o senador pelo PDT do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. E aqui no Rio, o professor, jornalista, pensador Muniz Sodré e o repórter, editor adjunto do Jornal o Globo, Antônio Góes. Queria também informar ao telespectador que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, convidado para dar um depoimento a este programa, não apenas recusou-se, mas proibiu qualquer assessor seu a se manifestar sobre o assunto. Vamos começar com o senador Cristóvão Buarque. Senador, o senhor acha que, digamos, a imprensa poderia
trazer o assunto da educação, dar mais ênfase, torná-la mais emergencial, mais palpitante, e com isso, então, o assunto fica em banho-maria? Boa noite a todos vocês. É claro que a imprensa deveria dar mais atenção, porque nada é mais importante hoje para, no longo prazo, construir a democracia, desenvolver a economia para o conhecimento, consolidar a república, defender o país do que uma boa educação para todos. Mesmo assim, é preciso dizer que já foi pior. Eu coleciono há mais de 5 anos, todos os dias, as manchetes educacionistas, que eu chamo. São notícias com manchetes nos jornais sobre educação. E tem crescido. Eu coloco até isso à disposição de todos no meu site. Tem crescido o número de manchetes, mas ainda é muito pouco. Por exemplo, na semana passada, a FIFA colocou o Brasil, a seleção brasileira, em 11º lugar. Isso deu muitas matérias. Mas a Unesco coloca o Brasil em 88º lugar em educação. E isso não dá o destaque que deveria do ponto de vista analítico. Do ponto de vista de falar, superficialmente existe. Mas, por exemplo, por que a educação no Brasil é atrasada? Essa sociologia da notícia a gente não vê. Mas também não vê essa sociologia no que se refere à corrupção. Apenas se descreve a corrupção, não se mergulha. Euclides da Cunha não foi o primeiro jornalista a analisar a Guerra de Canudos. Muitos foram, mas ficavam na superficialidade. Foi preciso um Euclides para fazer análise sociológica e ver que na superfície se via a guerra, mas nos subterrâneos estavam as causas. A gente está precisando de um Euclides da Cunha, não só na educação, mas em diversas outras matérias que dizem respeito àquilo que a imprensa toca. Os jornalistas precisam ser não apenas quem descreve o que acontece, mas também quem aprofunda a análise de por que aquilo acontece. Antônio Góes é jornalista especializado, editor adjunto do Globo, fez cursos nos Estados Unidos de educação, de pedagogia, e é um dos jornalistas realmente que está sendo preparado para realmente dar à educação a importância que merece. Como é que você vê essa questão com a mão na massa? Você numa redação, quer dizer, você consegue emplacar a educação como assunto quente, assunto palpitante, ou você tem que suar a camisa? Eu estou de acordo com o Cristóvão totalmente. Tem que suar a camisa, é verdade. Mas eu também percebo, Cristóvão, um crescimento das notícias de educação. Isso também foi medido na Agência de Notícias do Direito da Infância, a ANDI, fez um levantamento dos 50 maiores jornais do país, jornais impressos, e desde 96 tem feito isso. Eu não sei qual é o mais recente deles, mas por pelo menos 10 anos eles acompanharam e teve uma curva muito grande. Uma curva, e aí o diagnóstico é precisamente esse do Cristóvão. Eu acho, Cristóvão, que é um pouco também o mesmo desafio que a gente teve para a educação. A nossa educação era uma educação de qualidade para poucos. Ela ganhou espaço, hoje é uma educação de massa para todos. No caso da cobertura educacional, ainda precisamos universalizar mais o número de matérias. Agora, o salto de qualidade que a nossa educação pública não deu, também falta que nossa imprensa dê. Então, eu estou de acordo com ele, mas acho que eu talvez esteja um pouco mais otimista de achar que, não sei Euclides da Cunha, viu, Cristóvão, mas tem gente aí querendo fazer um bom trabalho em educação, e eu acho que os jornais estão mais dispostos a dar espaço. Mas a gente tem que provocar. Tem que ter gente ali, tem que ter repórter que vá lá e bata na porta do editor e fala: dê essa matéria, eu quero essa matéria, isso é muito legal, precisa dar. Então, eu acho que cabe um pouco a nós também. Apesar do dogma de que educação não dá Ibope, né? Apesar do dogma de que educação não dá Ibope, eu até acho que... eu concordo com a tese também. Eu acho que a educação não dá Ibope não é só na imprensa, não. Se a educação desse Ibope, a gente não seria a sociedade que é hoje em termos... A gente não investiria na educação o que a gente hoje investe. Se a educação algum dia fosse prioridade da sociedade, a gente não estaria... A culpa, nesse caso, a culpa não é... A imprensa tem muita culpa, mas nesse caso a culpa não é da imprensa. Se a educação... Agora, qual é o nosso papel de jornalista? É fazer
mesmo sabendo que pode não ser tanto interessante para o público, considerando que é do interesse público, eu acho que a gente tem que tomar um papel também de liderança, de protagonismo, nós jornalistas, e fazer do interesse público algo interessante para o público. E esse é um desafio tanto, não é fácil, mas eu acho que a gente tem que tentar. Ministro André, jornalista experimentado, professor, pensador, autor de 30 livros, sendo que um deles Reinventando a Educação. Como é que esse seu livro foi recebido? Houve resposta? O processo pegou fogo? Não. Eu há pouco lhe dizia, o livro teve uma certa badalação em São Paulo, tanto eu faço uma pequena diferença entre São Paulo e Rio, nesse sentido. Eu fui à Roda Viva, eu recebi muita carta dos estados e de países sul-americanos, porque o Leonardo Boff escreveu um artigo entusiasmado sobre o livro, e ele tem uma coluna no Jornal Povo do Ceará e saiu. No Rio de Janeiro eu tive apenas uma notinha no Joaquim. O Rio é uma cidade muito cenográfica, pela talvez a presença dessa indústria de espetáculos aqui. Eu não estou de acordo com relação ao tratamento da imprensa, tratamento da educação pela imprensa aqui. Se a imprensa efetivamente se interessasse, levasse a sério aqui a educação, estaria noticiando a greve dos professores das universidades federais, que atinge 99% das universidades, e é uma greve justíssima, simplesmente pelo cumprimento de um acordo emergencial que foi feito pelo governo, em 26 de agosto de 2011, pelo governo, com o Sindicato Nacional de Professores, e não cumpriu, e não foi cumprido. Uma greve justa, por quê? Porque é uma greve por educação, primeiro, como direito social, e educação pela reestruturação do plano de carreira dos professores. O governo tinha combinado e, de repente, abandonou. Isso diz e tem a ver com aquilo que a professora tocou, a diferença entre governo e Estado no que diz a educação. Se a educação fosse um de Estado, haveria uma continuidade. Como é governo, de um governo para outro muda e o ministro que vem faz o que quer, diz o que quer. Por outro lado, eu acho que a imprensa, eu não sou tão otimista com relação ao que a imprensa pensa da educação. Toda instituição tem um horizonte cognitivo, podia dizer ideológico, dentro do qual se move, dentro do qual promove ações, e a imprensa, eu fui de imprensa, é tradicionalmente adversária da educação e do professor. O ambiente de redação, inclusive o Jornal do Brasil, por onde eu atravessei, há aquela sutil frase no fundo assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. O jornalista, talvez por mexer com informação, passar informação, que é um dos aspectos da iniciação educacional, a educação não é apenas transmissão, não é informar exclusivamente, é iniciar eticamente o cidadão em sua comunidade. Essa iniciação, que é complexa, que é ampla, a imprensa não faz, a imprensa passa informação. E a imprensa, esse crescimento de notícias, é um pouco o crescimento naquilo que é a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, espera que a educação nos países dominados seja tratada. Numérica. Os grandes pedagogos brasileiros são economistas, e economistas de segunda ordem, aliás. Nós não temos mais nem o Euclides da Cunha, nem o Paulo Freire, nem o Anísio Teixeira. Por quê? Porque não há uma consciência orgânica, social, da importância da educação. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. O debate desta edição gira em torno de educação e mídia. Senador Cristóvão Buarque, será que não está faltando grandes figuras que peguem a bandeira da educação? O ministro André falou em Anísio Teixeira. Temos uma outra figura, aliás, por sorte aqui no programa, Cristóvão Buarque, que foi candidato a presidente da República, e a bandeira era a educação. Quer dizer, é a sociedade que não está, que acha a educação uma coisa secundária. Qual é a sua visão disso? É a sociedade brasileira, o Brasil.
nós não damos importância. E há duas razões para isso. Primeiro, é uma razão cultural. Por alguma razão, não dá para saber, não dá para fazer psicanálise de um país, por alguma razão, o Brasil é um país onde a educação não é vista como riqueza. A gente até, quando pega um filósofo, que não existe ninguém mais educado que o filósofo, a gente trata como depreciativo. Ele é um filósofo. Ninguém é considerado rico porque é culto. Algum erro de fabricação do Brasil até aqui. E segundo, é político. Aí não é só educação. Tudo que é das massas, nós abandonamos no Brasil. E ficamos naquilo, resolvemos o problema da elite. Aí é água em casa, aí é moradia, aí é saúde, aí é transporte e educação também. Essas são as duas primeiras razões. E isso leva a um problema, na linha do que falou o Antônio Muniz. A imprensa não dá importância tão grande como a gente gostaria, mas não só a imprensa. Nós, políticos, não damos, e nós, professores, eu sou as duas coisas, também não damos. O professor, ele, não estou dizendo que todos, mas na maior parte, ele no máximo se preocupa com o problema da sua aula, no máximo da sua escola, mas o problema amplo do fato de que o Brasil tem uma má educação, de que nossas crianças vão hoje na escola, muitas para comer, vão pela merenda, não vão pelo dever de casa, nada disso. Os professores não se envolvem com o problema. Olha, um operário se preocupa mais com a economia do país, porque sabe o risco de perder o emprego, do que um professor se preocupa com a educação no Brasil. Veja a própria universidade. Nós fazemos greves e aí caiu na banalidade. E nós não mergulhamos na análise de por que a gente faz greve. Não é só porque o salário é baixo, é porque nossa instituição, a universidade, perdeu o rumo, porque o mundo entrou em movimento demais. Houve um desregulamento do mundo, como diz o Amin Maalouf, que esteve aqui essa semana no Brasil. Houve um desregulamento do mundo. Aí a universidade ficou perplexa. Ela não sabe como é que é formar, o que é formar um jornalista hoje, o que é formar um cardiologista hoje. E perdemos o rumo. Não estamos sabendo direito o que é ser universidade. Entramos em crise. Temos a falta de recursos, fazemos greve por isso, mas não estamos aprofundando a dimensão da crise universitária, que vai muito além da falta de recursos. E, inclusive, uma das coisas é a falta de compromisso da universidade com a educação de base. E não há boa universidade, boa mesmo, muitas, em um país onde a educação de base não é boa. Eu quero concluir dizendo o seguinte, sobre a imprensa. As últimas matérias do Antônio, você vê como elas são competentes, foram para a primeira página do jornal por mais de um dia. Primeiro grande manchete, depois menor. E queria falar do livro Reinventando a Educação. Esse livro devia ser lido por todos. Quantos parlamentares leram a matéria do Antônio Góes e quantos já leram Reinventando o Brasil? Eu acho que isso é prova de que a educação não é vista com a importância que precisa. Antônio Góes, me diz uma coisa, não está faltando um pouco o que sempre existiu, pelo menos no meu tempo, né? Já se vai muito tempo, uma glorificação do professor, não é? O professor perdeu a importância na sociedade, né? O professor, né? Na minha vida, na minha curta vida acadêmica, alguns professores que eu tive fazem parte da minha biografia até hoje. Quer dizer, isso foi sendo homogeneizado e o professor entrou nessa máquina, nessa trituradeira e não sobra nada. Como é que você vê isso? Você está... Olha, eu concordo, mas tirando a palavra. Eu não gosto da palavra glorificação. Porque eu quero o seguinte, eu acho que a gente tem que valorizar o professor para cobrá-lo também. Então, o que é um profissional valorizado em qualquer mercado de trabalho? É alguém bem pago e também com responsabilidade. Porque eu acho que o discurso de glorificação, às vezes, é usado contra o professor. Naquela sensação de que... Mude. Copidesca aí o meu pronunciamento, tira a glorificação. Claro. Então, assim, nesse sentido, eu acho que, de fato, perdeu. Isso aí é notável que o professor perdeu no prestígio na sociedade.
também temos uma questão que eu acho que a gente tem que reconhecer, que houve uma época de ouro da educação no Brasil que juntou duas coisas. Uma escola que ainda atendia muito poucos, 60% dos alunos, segundo o IBGE, ficavam de fora, então era uma elite em sentido numérico, ainda que não fosse tão homogênea, tinha ali 60% de crianças fora da escola e não é difícil imaginar quem eram essas crianças fora da escola. Só que a gente pegou uma escola para poucos, com um período que o único momento, a única carreira que a mulher tinha para entrar no mercado de trabalho era o magistério. Então você tinha pessoas de elite, altamente qualificadas, altamente capazes para entrar em qualquer profissão, mas que a única carreira era o magistério. Então a gente viveu uma época de ouro na educação para poucos, e aí quando houve essa expansão, essa massificação, e as mulheres devidamente tiveram reconhecido o seu trabalho em outros, seu espaço em outras ocupações, eu acho que a gente perdeu o fio da meada e nunca mais achou. E aí a gente está até hoje discutindo como valorizar mais o professor e é urgente. Ministro André, tem aqui a Valéria Lobos, aqui do Rio de Janeiro, ela pergunta, a mídia, ao apontar os problemas da educação, não pode correr o risco de se passar para a oposição? Não, o problema é que, a questão é que problemas essa que ele está apontando. Não existe oposição. Não existe oposição em apontar problemas. Né? Não existe. O que eu acho é que esses problemas, se vão no sentido do número e da quantidade, vão na direção errada. Porque a questão da educação é a questão do professor. Educação é professor. E, para mim, um dos grandes problemas é que o discurso e a consciência da importância da educação foi submersa, foi soterrada pelo discurso da informação. Como se a informação digamos, resolvesse os impasses da consciência, os impasses da vida social. No entanto, a informação, sem a formação, sem a ética, sem a moral, sem a iniciação que a educação dá, eu gosto dessa metáfora, eu uso às vezes, é como você pegar um cadáver e enfeitar. Você tem muita informação, você pode enfeitar bem o cadáver, ele continua a ser cadáver. E você pode estar muito bem informado e essa informação ser absolutamente intransitiva. E as ideias que tem sobre educação, nesse panorama onde o espetáculo e a informação dominam, elas não são produtivas. Eu já vi ideias do senador Cristóvão Buarque sobre educação, eu estava tentando lembrar agora, mas citei nesse meu livro, extraordinária. Ninguém discute. Não há terreno para isso. O assunto não tem charme. Né? O Antônio, tem aqui uma pergunta do Recife, do Luiz Rogério. Ele vai, como fazer para as pessoas que não tiveram educação própria valorizar a educação para os seus filhos? Você fez trabalhos sobre educação no Nordeste, né? A gente soltou agora no Globo uma série de reportagens, essa que o Cristóvão estava comentando, sobre quais eram as escolas que tinham resultados que a gente chamou de primeiro mundo, ou seja, resultados compatíveis com o que se encontra nos países desenvolvidos, em áreas extremamente pobres. Eu acho que a resposta para essa pergunta está um pouco no que a gente descobriu, tanto nos números, mas também na visita. Assim, foi uma reportagem que eu acho que a gente conciliou bem a questão estatística, de olhar a avaliação, de olhar o número, e fomos a campo. Fomos ao Amazonas, fomos no Ceará, a gente visitou, botou o pé na lama, e algumas escolas eram lama mesmo para chegar, e o que a gente encontrou ali foi uma equipe altamente qualificada, que trazia o pai para dentro da escola e que sabia compensar a dificuldade que essa criança traz, justamente pelos pais não terem tido acesso à educação no passado. A escola tem que assumir esse papel. Só que é muito injusto colocar no ombro dessa escola atual toda essa responsabilidade. O que a gente citou ali eram casos excepcionais, infelizmente uma minoria, mas que funciona. É possível. Agora, para que seja possível, a gente precisa ter mais atenção, mais recursos, mais estrutura para que essa escola, nas áreas pobres, compense esse background desfavorável. Senador, o senhor é professor, né? Eu queria que o senhor falasse como professor. O aluno de hoje, ele é vidrado no professor, como era antigamente, quer dizer, ou ele está mais disperso, ele está preocupado com o iPhone, o celular, em suma,
Eu não estou querendo romantizar e fazer a nostalgia, não é? Fazer da nostalgia um programa de governo, mas havia, na sala de aula, o professor tinha uma resposta. Essa resposta ainda existe? Bem, primeiro, eu sou professor na universidade. Dou um curso que tem um certo charme, que é o progresso da ideia de progresso no mundo. Então, não dá para medir. Agora, vamos falar da educação básica. Eu não entendo como é que a gente ainda consegue que os meninos não sejam mais violentos ainda, mais desatentos ainda, porque a escola é ruim demais. A escola é chata, a escola não agrada. Quadro negro devia ser proibido. Hoje a gente tem que usar lousas inteligentes, que são computadores em que o professor dialoga com o aluno usando uma máquina que é capaz de trazer para a máquina Marte, a Lua, o Sol, tudo girando. Aí sabe como é que é hoje? Ele vai para o quadro, faz um pontinho de giz e diz, isso é o Sol. Faz outro pontinho e diz, isso é a Terra. Aí faz uma roda e diz, isso é a Terra girando. Não tem criança do mundo de hoje que vê televisão que aguente uma coisa dessa. Sem falar no conforto. Cadeira ruim, prédios antigos. A gente tem que mudar, fazendo a escola ser o prédio mais confortável, bonito e melhor equipado da nossa sociedade. Quando você vai, eu faço essa experiência, eu vou ao Banco do Brasil nas cidades do interior que eu visito. Aí depois eu vou às escolas. Por que o Banco do Brasil é bom em todo lugar e a escola não é boa? Por um lado é porque não se dá importância à criança como se dá a dinheiro. Mas a outra razão é porque nós jogamos a responsabilidade para os municípios, que são pobres e às vezes não tem importância a educação para eles, porque mais voto ele recebe fazendo uma estradazinha. Tem que federalizar a educação se a gente quer fazer com que ela funcione. Claro que deixando a gestão descentralizada, como são as universidades, as escolas técnicas, o Colégio Pedro II, os institutos de aplicação. Tem que ter uma carreira nacional do magistério, com um salário digno e tem que ser pago pela União. Uma carreira em que acabe essa estabilidade plena. O professor tem que ser avaliado a tanto período de tempo. E se ele não se dedica como deveria, se ele não é competente como deveria, se a educação é importante, tem que dar lugar a outro, como os pilotos. Cada 6 meses o piloto faz um exame para ver se continua dirigindo avião. Escola é o foguete que leva a gente para o futuro. Então, a gente tem que criar um processo de federalização. Essa é a maneira de levar para o Brasil o que o Antônio Góes identificou em algumas escolas. Porque a gente identifica algumas escolas que ficam boas. Mas o desafio é pegar essas e levar para 200 mil. E isso não se faz de repente. Uma coisa que eu venho defendendo é que a gente pode fazer de repente e paulatino. Como é isso? De repente numa cidade. Agora, as cidades a gente vai incorporando ao longo do tempo. Em 20 anos a gente conseguiria fazer com que todas as cidades, todos os professores, todas as crianças tivessem essa escola boa. Se não fosse 20, que seja 25, ou até, quem sabe, um pouco menos de 20. Isso é possível. E isso não custa os 10% que o Plano Nacional da Educação está propondo. Isso custará, pelas minhas contas, 6,4% do produto interno bruto daqui a 20 anos. E é um processo. A gente vê como o professor não dá importância à educação de uma maneira geral. Esse PNE, o PNE, Plano Nacional de Educação, não tem uma planilha de como se chegou aos 10%. Aí vem um ministro e outros e dizem, nós temos que identificar as fontes. Eu acho que sim. Dinheiro a gente só gasta quando tem a fonte identificada. Mas o Brasil tem 4 trilhões e 200 bilhões de PIB. Minha preocupação não é encontrar o dinheiro. Minha preocupação é que se a gente soltar dinheiro hoje no sistema educacional atual, vai jogar dinheiro fora. Se chover no quintal de uma escola, primeira chuva vira lama. É também jogar dinheiro demais, é como dar uma feijoada para um faquir depois do jejum. Nós temos que saber como aplicar. E aí a gente chega à conclusão de quanto educar. Aí a gente descobre de onde tirar esse dinheiro. Nós estamos invertendo tudo. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.
Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa e o debate é sobre a participação jornalística na batalha da educação. Ministro Cristóvão Buarque, perdão, senador, uma vez ministro, sempre ministro, né? Mas senador Cristóvão Buarque, o senhor mencionou aí, digamos, a discrepância entre a instalação de uma agência do Banco do Brasil e a escola da mesma localidade. Eu estou cansado de falar, até para jovens jornalistas, viajem aqui pelo Rio de Janeiro e vejam, ainda sobraram alguns prédios da administração Pereira Passos, do início do século XX. Tem uma aqui pertinho da TV na Lapa, da TV Brasil, tem outra ali em Botafogo, de 1902 o prédio. O prédio, eu não digo suntuoso, mas é arejado. Eu lembro dele porque eu votava lá, morava no Flamengo, eu votava lá sempre e ficava impressionado como, em 1902, um prefeito da capital, evidentemente, com uma visão progressista, falou, não, a escola tem que ser um palácio, tem que fazer a criança se sentir bem tratada. Como é que o senhor vê isso? O Antônio já disse, não sei se perceberam, por que eram tão bons e são tão ruins hoje. É porque antes era para poucos. E tudo que é para a parcela de cima, o andar de cima, como se diz, como diz o Hélio Gaspar e outros jornalistas e sociólogos não gostam dessa maneira, nem os economistas, tudo que é para o andar de cima, a gente faz bonito. Hoje são as escolas privadas, são palácios as escolas privadas em que os ricos só não, classe média também, colocam seus filhos. Abandonamos. Quando o povo entrou na escola, nós abandonamos. Agora, eu queria fazer uma sugestão aqui, que a imprensa faça uma campanha, e eu já tentei, não consegui, por uma CPI da educação. Não é uma CPI contra o governo, como a pergunta que a moça fez. Se critica a educação é culpa do governo? Não, isso tem 500 anos, gente. Agora, eu culpo o governo se ele esconder isso, se ele quiser tapar. Isso é que eu critico. Eu levei adiante uma CPI da educação, consegui as assinaturas, foi instalada na mesa do Senado, o ministro da Educação da época ligou para os senadores do PT que retiraram suas assinaturas e a CPI caiu, achando que era contra ele, contra o governo. Não, a gente precisa realmente fazer uma CPI. Aí pergunta, mas por que CPI? Porque passa na televisão. Seria bonito trazer o próprio Antônio, o Moniz para deporem lá, trazer o diretor das escolas, que o Antônio citou na matéria dele, para mostrar que dá certo quando se quer. Trazer as pessoas para mobilizar esse país. Eu creio que mais importante do que CPI de Cachoeira, embora ela é importante também, claro, seria uma CPI da educação. Até porque a maior corrupção desse país, a maior de todas, é a corrupção nas prioridades. É ainda pior do que a terrível, maldita corrupção de políticos. É a corrupção nas prioridades das políticas. E aí a corrupção de preferir gastar tanto dinheiro para fazer Copa do Mundo, por exemplo, do que fazer uma boa educação. É claro que os recursos são completamente diferentes, muito mais cara a educação, mas tem os recursos, porque não é de imediato, é ao longo de um processo. E hoje minha preocupação, como eu já disse, é que se botar esse dinheiro no Ministério da Educação, ele não vai saber o que fazer com o dinheiro. E tem mais, vai tudo para a universidade, porque tem força. Por isso eu defendo, como uma condição necessária para dar o salto à educação, deixar que o Ministério da Educação cuide apenas da educação de base. Universidade, a gente cria um ministério à parte e fecha 10 dos que já estão aí, ou coloca junto com ciência e tecnologia e inovação, como está em muitos países. O MEC não liga para a educação de base, porque constitucionalmente, isso é uma questão dos municípios. Naquele prefeito, o Passos, ali era para a minoria, e aí as escolas eram boas, professores bem remunerados e muito prestigiados. Quando ficou para as massas, nós abandonamos. Ministro André, tem o Robson Aranda da Silva, de Cuiabá, pergunta de que forma a mídia, além da cobertura jornalística, pode ajudar as crianças a gostar de estudar. Quer dizer, usar toda a sedução da mídia, o trabalho de sedução que a mídia sabe exercer, não é? Ela é isso,
para estimular leitores e filhos de leitores a estudar, a se interessar pela educação. Eu acho que a mídia pode contribuir para a modernização da forma escolar. Porque a escola é uma forma moderna, assim como o mercado, é uma forma democrática e moderna de transmissão de formação de gente. Ora, mas essa forma ainda é oitocentista. O modelo atualmente da escola é a prisão e a igreja. Quer dizer, é isso que o senhor está falando. Essa forma é rigidamente disciplinar, enquanto que a mídia funciona na base do convencimento, da persuasão. São duas formas de interpelação diferentes de consciência. E eu acho que o uso das novas tecnologias, mas junto também com a sensibilização que vem junto com essas tecnologias, isso pode vir da mídia como um esforço para acabar com esse modelo prisional e esse modelo confessional que ainda é a escola. Quer dizer, uma forma de constrição, de constrangimento. Esse modelo só se dará com a revalorização do professor. Essa derrubada é a revalorização do professor junto com a mídia e uma carreira única do docente. Eu acho que eu vou ao encontro do que disse Cristóvão Buarque. O professor de escola de base federalizado deve ter o mesmo estatuto que o professor universitário. Portanto, um dos pontos dessa greve é carreira única para o professor federal. Portanto, eu acho que a mídia pode sim ajudar. Não o jornalismo pontual, sim. Mas a mídia como um todo pode, sem dúvida nenhuma. Antônio, saindo um pouquinho do âmbito da educação de base, tem também uma certa mitologia do diploma do curso superior, não é? Quer dizer, você vê, às vezes, famílias que não têm condição de pagar um ensino privado, gastando uma fortuna para que os seus filhos tenham um diploma, não é, de curso superior, quando os filhos não estão nem preparados, não entendem a apostilha que vão buscar na internet, não é, que o professor mandou. Não sabem, eu tenho visto casos aberrantes. Agora, o ensino médio, a formação de técnicos, depois, então, passar para o ensino superior. Isso eu acho que criou-se essa mitologia do diploma superior e está se tirando a possibilidade do ensino médio. Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem um problema aí que a gente está tentando trocar o pneu com o carro andando, né? Então, assim, nós precisamos massificar o ensino superior no país. Não há dúvida que precisamos massificar. Precisa ter mais gente nas universidades, mas precisa ter mais gente, na minha opinião, em vários tipos, em outros modelos de universidades. E para você colocar mais gente em outros modelos de universidade, você precisa pensar no básico antes, no primeiro passo, que é o ensino médio. Então, temos um desafio aí, eu concordo, mas é difícil. Agora, a gente tem que respirar e atacar fundo isso. Senador Cristóvão Buarque, nós temos pouco tempo e eu queria um comentário final seu. Queria que empunhassem a bandeira para que desse programa saísse pelo menos um grupo de jornalistas empolgados com o desafio da educação. Eu acho que a primeira coisa é despertar para o risco que esse país corre se nós não fizermos a revolução. Não é um plano de educação, é uma revolução, um risco. O risco na economia, na sociedade, na democracia. Segundo é dizer, não é possível que a gente não saiba como fazer isso. Nós sabemos, tem gente que oferece proposta. O recurso existe, precisa mudar as prioridades. Isso sim, sem gastar mais do que tem. O que eu espero de um encontro como esse é que ele fique praticamente permanente. Não no seu programa, mas em outros. E que todos os dias se fale disso, como se fala da dengue, como se fala da AIDS quando surge. A gente tem que falar de educação todos os dias, porque o risco é muito grande para o futuro do país, se não colocar todas as crianças na escola e todas as escolas com igualdade de qualidade. Para mim, hoje o socialismo não é mais tirar o capital do capitalista e botar na mão do trabalhador por meio do Estado. Para mim, o socialismo hoje, eu invento qualquer nova palavra, a utopia hoje é o filho do trabalhador, na mesma escola do filho do patrão. E essa escola é tão boa quanto aquelas que existem em países como Coreia, Finlândia, que 50 anos atrás estavam na situação da gente.
Muniz Sodré, um fecho. Para fechar, eu gostaria de conclamar o senador, que realmente é uma liderança, é um discurso de liderança no tocante à educação, no Senado, no Parlamento, e o Antônio Góes, brilhante jornalista, a que olhem para o fato social, transformem em acontecimento o fato social da crise na greve dos professores universitários. Por que a imprensa esqueceu? Por que não se debruçou sobre isso? Antônio Góes. Em um segundo? Em um segundo. Em um segundo eu queria... 1,5. 1,5? Não, eu concordo que a cobertura tem que melhorar. Cobrir greve não é fácil. Ainda mais se você falar greve de educação básica, então acho que o senador vai concordar comigo que a gente ignora mais ainda. Mas para não acabar aqui, eu realmente encerro com um discurso otimista. Precisa de guerrilheiros ali na trincheira da educação, na sociedade, dentro das redações. Eu acho que... Vamos lá, vamos fazer isso. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do senador Cristóvão Buarque, do professor, jornalista, filósofo Muniz Sodré e do repórter, educador Antônio Góes. Nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais, em nosso site, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.